próxima palestra é datação radiométrica. E para essa palestra eu quero convidar aqui o Dr. Rodrigo Meneghetti Pontes. Ele que é bacharel e doutor em Química pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Química da UEM. E a linha de pesquisa é Físico-Quântica Orgânica, coordenando projetos de pesquisa na área de Química Computacional e Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear. Esse nome é difícil mesmo, né? Autor de dezenas de artigos científicos publicados em periódicos internacionais e é revisor técnico e consultor de revistas científicas internacionais. É membro fundador do NUMAR, Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, e editor associado da Origem em Revista. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Pontes. Bom dia a todos. Vou ter essa missão, né, de falar para todo mundo quando vocês já estão assim com os olhos, né, ou com o estômago voltados para o almoço, mas prometo que vai ser rapidinho. Antes das 3 a gente termina, pode ficar tranquilos, ok? Então eu me propus a falar nessa manhã sobre datação radiométrica. Porque quando nós falamos desse assunto, sobre a questão da origem da vida ou da história da vida, algo que é muito recorrente como é que as coisas elas ganham idades, como é que nós estabelecemos as idades, às vezes de muitos milhares, de milhões ou até de bilhões de anos. Existem algumas formas de você fazer isso, né? E talvez a mais popular e mais conhecida seja justamente aquilo que nós chamamos de datação radiométrica. E dentre os métodos de datação, um que é muito conhecido é o do carbono 14. Vamos falar um pouco de datação de forma geral e depois vou falar mais especificamente sobre o carbono, ok? Vamos ver até onde nós podemos confiar nesses conceitos, que evidências nós temos da validade deles, certo? Mas vamos recapitular algumas coisas sobre um pouco sobre química, física, que nós aprendemos há algum tempo atrás. Nós imaginamos o átomo dessa forma, ok? Uma grande porção aqui, que nós chamamos de eletrosfera, uma grande porção de vazio, e lá dentro você tem um núcleo bem pequenininho. E nesse núcleo, né, ele não é ele é uma coisa bem estruturada, e lá você tem as partículas nucleares, você tem prótons, você tem os nêutrons, tá? E o que dá nome para os núcleos é justamente essa quantidade de prótons e de nêutrons que eles têm. Por exemplo, o núcleo de carbono, que nós chamamos de carbono 12, que é o mais abundante que existe. Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons dentro desse núcleo. O núcleo de carbono 13, ele tem 6 prótons e um nêutron a mais. Tá? E o núcleo de carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons nesse núcleo. Okay? Então, a diferença dos núcleos, né, radioativos de um mesmo elemento, vejam que o número de prótons é o mesmo, vai mudando aqui o número de nêutrons. Tá? Acontece o seguinte, olha, quando nós olhamos a porcentagem desses elementos na natureza, nós vamos ver o seguinte, que os elementos, que o elemento carbono 12, o carbono com o isótopo 12, ele é o mais abundante, tem mais de 99% dele na natureza. Com um próton a mais para formar o carbono 13, você tem mais ou menos 1%. E o carbono 14, né, que é tão interessante para a datação, ele tem, olha, 0,000 aproximadamente um número bem pequeno. E é com esse número bem pequeno aqui que os pesquisadores que lidam com isso trabalham. Tá? Geralmente isso acontece, é muito comum. Os elementos radioativos, né, aqueles que sofrem desintegração radioativa, como o carbono 14, eles têm uma abundância muito pequena na natureza. Tá? Mas vejam, a ideia da datação ela funciona assim. Nós temos inicialmente aqui, vamos pegar aqui um elemento radioativo, o iodo 131. Nós temos inicialmente uma quantidade do iodo, vamos imaginar aqui, olha, isso aqui é a radioatividade relativa, é o quanto esse elemento emite de radiação, enquanto a amostra daquele elemento emite de radiação. E nós temos aqui dias. Tá? No caso do iodo, esse decaimento é bem rápido, ele acontece em questão de dias. Você tem então aqui a quantidade inicial de iodo. Depois de 8 dias, mais ou menos, essa quantidade cai pela metade.
Okay? Depois de 16 dias, ela cai a metade da metade. E passados mais 8 dias, para formar 24 dias, você tem metade da metade da metade de iodo aqui. Certo? Então a ideia é a seguinte aqui. Se nós conhecemos a quantidade inicial, se nós sabemos a quantidade final, é só nós contarmos aqui nesse gráfico quanto tempo se passou desde que essa amostra de iodo começou a perder esse iodo. É mais ou menos essa a ideia da datação. É você usar esses elementos como relógios, né? Esse tempo aqui, ó, que demora para uma amostra do elemento radioativo se degradar, restando somente a metade do que você tinha no começo, isso aqui é chamado de tempo de meia-vida. Ok? Então, se você pega, digamos, 100 gramas de iodo radioativo, depois de 8 dias você vai ter só 8 gramas do iodo radioativo. Tá? Esses 8 dias é o que nós chamamos de tempo de meia-vida, o tempo necessário para que a quantidade caia pela metade. Cada elemento tem um tempo de meia-vida, cada elemento radioativo tem um tempo de meia-vida diferente. Então você tem, por exemplo, o carbono 15, apenas 2 segundos, 2 segundos e meio, mais ou menos. O iodo, aproximadamente 8 dias, o iodo 131. O carbono 14, 5.000, não é vírgula aqui, é 5.730 anos. Ok? Urânio, 23 milhões de anos. Potássio, 1,28 bilhões de anos. Urânio, 4,5 bilhões de anos. Okay? Uma coisa que nós perguntaríamos naturalmente é o seguinte: como é que eu posso saber realmente que o urânio ele tem um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos? Alguém começou a medir isso há 4,5 bilhões de anos atrás para saber? Então nós fazemos isso, na verdade, nós fazemos isso com observações no nosso tempo, ao longo de alguns meses, ao longo de alguns anos, e depois nós fazemos extrapolações, ou melhor dizendo, as pessoas que trabalham com isso fazem extrapolações e chegam a essas conclusões aqui, tá? Mas para cada tipo de objeto que você deseja datar, você deve usar um elemento radioativo com uma meia-vida compatível. Por exemplo, se nós queremos datar um objeto, né, que nós imaginamos que tenha alguns milhões de anos, você vai escolher um isótopo que tem uma meia-vida de alguns milhões de anos. Você não vai escolher, por exemplo, o carbono 14. Porque passados alguns milhões de anos, você não teria nada de carbono 14 residual para datar. Ok? Então a ideia é essa, usar os elementos como relógios, certo? Se você imagina então uma amostra inicial, digamos numa determinada rocha, no início essa amostra tem 100% de urânio 238, ok? Imagina que você analisa essa amostra hoje e você percebe que nessa amostra você tem 50% de urânio 238 e 50% de chumbo 206, que é o produto do decaimento radioativo do urânio. Então você vai concluir o quê? Que como você tem, supondo, né, que inicialmente nós não tínhamos nada disso, como agora eu tenho metade de cada um, devem ter se passados aproximadamente 4,5 bilhões de anos desde que essa rocha foi formada, desde que esse material foi formado, ok? Que é aproximadamente a meia-vida do urânio, certo? É mais ou menos essa a ideia da datação, tá? Com várias sofisticações, rigores matemáticos e experimentais e tudo mais, mas a ideia geral é essa. Para que isso seja possível, nós precisamos de fazer algumas suposições, certo? Então a primeira delas é a seguinte, essas são as suposições básicas, mas junto com essas vem muitas outras penduradas, que nós vamos chegar a comentar aqui, mas vocês todos receberam aí um livro, né, sobre datação e tudo, e lá tem muito detalhado isso, tá? Mas de forma geral, veja, o material que você está datando, ele deve permanecer como um sistema fechado desde sua formação até o tempo presente.
Significa assim, se você está datando o material, né, você está analisando os elementos radioativos, né, o elemento inicial, que a gente chama de elemento pai, o elemento final, que a gente chama de elemento filho. Durante toda a existência daquele material, você não pode ter alteração nas proporções desses elementos por qualquer outra fonte. Ao longo de milhares, milhões ou até bilhões de anos. Certo? Isso não é muito razoável, né? Tem várias razões para nós argumentarmos que não é muito razoável. Vou mostrar apenas algumas ali depois. O segundo, a razão, né, do isótopo pai para o isótopo filho, o isótopo que iniciou o decaimento para o isótopo que ele formou, é conhecida. Nós temos que saber, então, a quantidade inicial do reagente, dos materiais que iniciaram o decaimento. Isso é outro problema, né? Como é que nós podemos voltar no tempo, a milhares, milhões ou bilhões de anos, e saber quanto tinha inicialmente do isótopo pai e do isótopo filho no material? É bem complicado isso. Nós podemos fazer conjecturas, suposições, tá? E o terceiro é que o decaimento tem ocorrido a uma taxa constante ao longo do tempo. Ou seja, que aquele tempo de meia-vida, ele nunca tenha se alterado. Por exemplo, o carbono, né, eu tenho que, para que eu possa datar o material usando carbono 14, eu preciso supor que ao longo de toda a história do material que eu estou datando, sempre a meia-vida do carbono foi 5.730 anos, tá? Nunca se alterou. Vamos falar um pouco mais detalhadamente então sobre o método do carbono. Como é que se origina o carbono 14? Então, lá nas regiões mais elevadas da atmosfera, o que acontece? Nós temos incidência, nosso planeta é bombardeado por raios cósmicos, partículas de alta energia, o tempo todo. Nas regiões mais altas da atmosfera, onde essa incidência tem seus maiores efeitos, né? Você tem a incidência dos raios cósmicos e nêutrons colidem com núcleos de nitrogênio 14, formando um núcleo de carbono 14. É uma reação nuclear, lá nessas regiões bem altas. Esse carbono 14, né, na forma que vai acabar surgindo na forma de CO2, ele vai ser incorporado às plantas por meio da fotossíntese. Okay? Os animais comem as plantas, né? Algumas pessoas comem também os animais, e nesse ciclo você tem a incorporação de CO2 em toda a cadeia da vida, plantas e animais, ok? Carbono 14, todo mundo tem carbono 14, você tem carbono 14 agora no seu organismo, ok? Todos os seres vivos têm hoje carbono 14. Mas o que acontece? Quando um animal morre, ele deixa de respirar, ele deixa de consumir, então ele para de repor o carbono 14. E o carbono 14 que o animal tinha, que o material tinha, ele então vai diminuindo cada vez mais, vai se degradando cada vez mais, ok? E é exatamente essa degradação, né, que esse decaimento de carbono ao longo do tempo que nos permite datar objetos usando carbono. Mais ou menos como aquilo que eu tinha mostrado antes, uma quantidade inicial do carbono 14, okay? Passada uma meia-vida, ou 5.730 anos, você tem metade, passado 2 meias-vidas você tem 1/4, passado 2 meias-vidas você tem 1/8 e assim por diante. Tá? Bom, para nós calcularmos qual é a idade do material, então nós precisamos usar essa equação aqui, ou algumas equações parecidas ou derivadas dessa, mas nós precisamos conhecer nessa equação esse N0, que é a quantidade inicial de carbono 14 que o material tem, o N, que é a quantidade final de carbono 14, é a quantidade que o material possui hoje, e nós precisamos conhecer a meia-vida do material. Nós tivermos esses 3 elementos, quantidade inicial, quantidade final e meia-vida, nós podemos calcular, usando essa fórmula, qual é o tempo daquele material desde o ponto em que o objeto parou de trocar carbono 14, ou seja, desde que a planta morreu, o animal morreu, o artefato foi formado e assim por diante. Ok? Essa é a ideia, essa é a estrutura básica. Agora, vamos olhar então um pouco para aquelas suposições
que nós tínhamos visto lá, será que elas realmente são válidas? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês que o carbono 14 ele é produzido nas regiões mais elevadas da atmosfera e por causa do bombardeamento dos raios cósmicos, partículas altamente energéticas. O nosso planeta ele possui um campo magnético, ok? E esse campo magnético ele atua como uma espécie de escudo. A quantidade de partículas que chegam ao nosso planeta é muito maior do que aquela que nos afeta efetivamente. Tá? Esse campo magnético acaba nos protegendo dessas partículas, de tempestades solares, de raios cósmicos de alta energia. Então uma quantidade passa por esse campo, né? Essa quantidade forma o carbono 14, mas outra parte o campo magnético bloqueia, certo? Nós temos esse escudo aqui. Agora, o que tem acontecido, o que nós sabemos, é o seguinte: esse campo magnético, ele não é estático, ou seja, estático no sentido de possuir sempre o mesmo valor. Esse escudo que nós possuímos aqui, a intensidade dele, o poder dele de bloquear essas partículas cósmicas tem diminuído. Ok? Vejam, nitrogênio 14 depende das partículas que vêm do espaço para formar o carbono 14, mas o campo magnético bloqueia essas partículas. Okay? Uma parte delas passa, mas uma parte delas acaba sendo defletida. Se esse campo magnético, se esse escudo for muito forte, poucas partículas vão passar. Se esse escudo for bem fraquinho, muitas partículas vão passar. Ok? O que nós sabemos sobre ele? Eu tirei um recorte aqui, né, da National Geographic. Ok? Tem nada a ver com criacionismo isso aqui. Aliás, a National Geographic eu acho que não gosta muito das coisas que nós fazemos aqui. Tá? Mas o que no site deles eles registraram aqui? O campo magnético da Terra está desaparecendo, está diminuindo. E ali no corpo do artigo você lê o seguinte: mais ou menos, o campo magnético hoje ele é mais ou menos 10% mais fraco do que ele era quando Gauss, lá em 1845, começou a medir esse campo magnético. Não é a gente que está falando, não sou eu que estou falando, qualquer pessoa, não precisa ser especialista para ler isso daqui. É um artigo numa revista de divulgação. Tá? Isso aqui é bem conhecido, eu peguei esse recorte só para ilustrar isso. O campo magnético ele vem diminuindo bastante. Quando essa matéria foi publicada em 2004, acreditava-se que era mais ou menos isso, mais ou menos pouco mais de um século, mais ou menos um século e meio, cerca de 10% havia diminuído. Há pouco tempo, você teve publicação de um trabalho, né, que propõe, que chegou a detectar mudanças 10 vezes, né? Ele chegou a propor que o campo magnético ele tem decaído cerca de 10 vezes mais rápido do que aquele valor que eu mostrei lá para vocês. Ele fala aqui em 5% por década. Cada década o campo magnético estaria se tornando 5% mais fraco. Ok? Que consequências isso tem para a datação? Vejam, para nós conhecermos a idade do material, nós precisamos conhecer a quantidade inicial de carbono 14. Normalmente, o que nós fazemos? Nós dizemos o seguinte: olha, a quantidade de carbono 14 que o material tinha há, digamos, 5.000 anos atrás, é mais ou menos a que ele tinha hoje. Uma suposição. Ok? Se essa história do campo magnético aqui é realidade, tudo está dizendo aqui que isso é verdade, não somos nós. O que acontece? No passado, esse campo magnético ele foi maior. E foi bem maior, pode ter sido bem maior. Com um campo magnético maior e um escudo mais poderoso, o que acontece com as partículas, com os raios cósmicos? Você tem menos raios cósmicos incidindo na atmosfera. Então você tem menos carbono 14 sendo formado na atmosfera. Se você tem menos carbono 14 sendo formado na atmosfera, isso significa que quando você datar um objeto que foi produzido, né, que nasceu, que cresceu há, digamos, 2, 3 mil anos atrás,
ele vai aparentar uma idade muito maior. Ok? Muito maior. Tá? Você vê isso nas revistas, né, nos livros didáticos, nos jornais, não vê. Por que não vê? Bom, não sei, mas a evidência está aqui, não somos nós que estamos falando isso, né? Olha aqui, ó, campo magnético mais intenso, menor incidência de raios cósmicos, menos carbono 14, idades aparentes mais antigas. Ok? Agora, esse não é o único problema. Então eu falei um pouco sobre a suposição, né, de nós conhecermos a quantidade inicial. Agora, um outro problema, aquele de nós imaginarmos que o material que você está datando é um sistema fechado, ou seja, você tem uma relação de carbono 12 para carbono 14, e naquele sistema não entra carbono 14 e não sai carbono 14, não entra carbono 12 e não sai carbono 12. Se um desses dois entrar, você estraga toda a datação. Agora veja, o que nós sabemos da realidade do nosso mundo hoje? Nós temos isso aqui bem evidente, né? Principalmente nos grandes centros, mas mesmo nas regiões que nós não conseguimos enxergar essas grandes chaminés aqui, nós experimentamos no dia a dia os efeitos da poluição, da queima de combustíveis fósseis e coisas do tipo. Okay? Então você tem aqui, o que são combustíveis fósseis? Daqueles derivados do petróleo, do carvão, gasolina, diesel, carvão, gás. Quando você queima isso, eles formam CO2. Okay? Agora tem um porém, os combustíveis fósseis, eles são pobres em CO2, pobres em, carbono 14. Okay? Eles têm menos carbono 14 do que, por exemplo, o CO2 que é produzido por um material hoje. O que acontece com isso aqui então? Se você despeja carbono na forma de CO2 provindo de combustíveis fósseis, você está lançando na atmosfera muito carbono 12, bastante carbono 12. Ora, se você está analisando a proporção de carbono 12 para carbono 14, você altera essa proporção artificialmente, fazendo isso. E agora, se um objeto crescesse hoje, se uma planta crescesse hoje, e você fosse datar ela daqui a algum tempo, por causa desse excesso de poluente de CO2 rico em carbono 12, o que aconteceria? Esse objeto aparentaria uma idade mais antiga. Aí você fala assim, não, mas isso aí é viagem de criacionista. E o pior é que não é. Está aqui um artigo, isso aqui é fenomenal, é fantástico. Um artigo na PNAS, da PNAS, que é uma das revistas científicas assim, mais reputadas do mundo. Não é tão conhecido como a Nature, como a Science, mas é muito complicado você publicar nessa revista. Ela tem o que nós chamamos de um fator de impacto altíssimo. E aqui foi publicado um estudo, olha, o título é Impacto das emissões de combustíveis fósseis, né, no radiocarbono atmosférico e as várias aplicações do radiocarbono nesse século. E nesse artigo, esse autor ele fala o seguinte, que o CO2 atmosférico está presentemente se tornando mais antigo, mais velho, a uma taxa de 30 anos por ano, 30 anos a cada ano. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, a cada ano que passa, por causa dos poluentes, os objetos vão parecer 30 anos mais antigos do que aquilo que eles realmente são. Okay? E ele diz assim, ó, por volta de 2050, fazendo uma projeção, a atmosfera aparentaria possuir ou ser 1000 anos mais velha do que ela realmente é. Em 2100, o CO2 atmosférico, né, ele teria o mesmo conteúdo de carbono, né, mesma idade aparente de um objeto que já tivesse passado por 2000 anos de decaimento radioativo. Ou seja, em 2000, se você pegasse e datasse um objeto de 2100, produzido em 2100, ele aparentaria uma idade lá do primeiro século, mais ou menos. Ok? São criacionistas falando isso? Não é, uma revista respeitadíssima, um cientista completamente sem ligação nenhuma com o que a gente fala aqui. Isso são aquilo que nós fizemos, são as pedras falando, coisas que nós já
suspeitávamos. E o que é mais interessante é que esse conceito, esse problema aqui, eu sempre ouvi isso quando eu frequentei as palestras, os estudos, os textos sobre criacionismo. Há muito tempo se fala isso, né? E agora você tem aqui um negócio publicado em uma grande revista confirmando isso. Agora, vejam, CO2 vindo de combustíveis fósseis altera a proporção do carbono 12 para o carbono 14. Mas o CO2 que é lançado dos vulcões também altera essa proporção. Esse CO2 lançado dos vulcões, ele também é pobre em CO2, ele também é pobre em carbono 12. Ok? Se você estiver aqui numa região, né, sofrer essa região, determinado local, sofre um vulcanismo muito intenso, você altera a proporção de carbono 14 e carbono 12 naquela região, e os objetos que crescerem naquela região, naquela época, vão aparentar idades. Vão ter idades aparentes mais antigas. Ok? Menos carbono 14, mais carbono 12 aparece mais antigo. Aí você fala, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a história, com aquilo que nós imaginamos, com a história da vida, né? Com aquilo que nós imaginamos para os nossos assuntos? Geologicamente falando, nós temos evidências de que no passado a Terra sofreu vulcanismo, mas vulcanismo muito intenso mesmo. Para quem teve a oportunidade de assistir as palestras do professor Naor, né? Pena que ele não pudesse estar aqui, mas ele fala exatamente disso, descreve com uma destreza fantástica, né? Mas eu destaquei aqui só um pequeno trecho. Sabe aquela história da extinção dos dinossauros? Como é que se diz que os dinossauros foram extintos? Impacto de um grande asteroide. É isso, geralmente se fala assim, né? Mas isso já tem sido mudado. Algum tempo atrás, em 2015, não muito tempo atrás, né? Uma nova proposta, megavulcanismo, né? Foi responsabilizado pelo desaparecimento dos dinossauros. Megavulcanismos no passado. Sabe por que eles chamam de megavulcanismos? Porque esses pesquisadores, eles analisaram a região e encontraram uma área de mais ou menos uma área parecida com a área do país da Espanha de resíduos vulcânicos. Em alguns lugares a deposição de lava, de sedimentos, ela chegava a mais de 3 quilômetros. Você já imaginou mais de 3 quilômetros de lava, de sedimentos vulcânicos? Será que foi pouco vulcanismo para fazer isso? É muito vulcanismo, né? Muito mesmo. E de fato, né, os criacionistas, eles interpretam esse grande vulcanismo do passado, ou pelo menos a maior parte dele, como tendo acontecido mais ou menos ali no período do dilúvio, mais ou menos naquela época, um pouco depois ali, certo? Agora veja uma coisa, se no passado nós tivemos esse vulcanismo intenso, imagina quanto de CO2 não foi despejado na atmosfera por causa dos vulcões. Quanto de CO2? Será que isso alteraria as idades? Imagina que lá na época do dilúvio, há poucos milhares de anos atrás, esse vulcanismo intenso, né, tenha despejado quantidades enormes de CO2 e de resíduos na atmosfera. Aliás, esse é uma das propostas para nós explicarmos a era do gelo, ou as eras do gelo. Então, o material que cresceu naquela época, né, o que viveu naquela época, né, e depois foi uma planta, qualquer coisa, depois foi submetido à datação, sei lá, nos dias de hoje, vai aparentar uma idade muito mais antiga do que aquela que ele realmente tem. Ok? É só uma questão de nós usarmos a lógica aqui do sistema. Tá? Então, aquela suposição que nós fazemos lá na datação, de imaginar que o sistema é fechado, que não entra e não sai os elementos que você está datando, é bem complicada mesmo. Então, mas você fala assim, mas espera um pouquinho, e as pessoas que trabalham com datação, eles não sabem dessas coisas? É lógico que sabem. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com datação, eles sabem disso, mas eles acham que eles são capazes de corrigir esses erros. Então eles constroem aquilo que nós chamamos de curvas de calibração.
E essas curvas de calibração, é interessante a gente dizer isso, elas funcionam bem até um determinado ponto, tá? Funcionam bem até que ponto? Uma curva de calibração é mais ou menos o seguinte, você pega a idade que você mediu lá nos seus aparelhos, no seu laboratório, compara com a idade de um objeto que tem a idade conhecida de alguma outra forma, por exemplo, por conhecimento histórico, arqueológico, ok? E aí você faz uma correção para que o seu método ele forneça a idade correta. Isso esse processo é chamado de calibração. Mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa de ter objetos com idades conhecidas, idades seguras conhecidas, né? E você consegue alguns objetos por meios, por exemplo, de arqueologia, de alguns poucos milhares de anos. Você consegue isso. Mas quando você tenta ir muito mais no tempo, você não tem mais esses objetos para servirem de base para você fazer as correções no carbono 14. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que as pessoas começam, os pesquisadores nessa área, eles começam a procurar outros objetos ou outras coisas, né, que sirvam para fazer essas correções, essa calibração, mas essas coisas são tão antigas que eles também não conseguem estabelecer as idades delas, então eles fazem suposições sobre as idades dos objetos, para usar esses objetos para fazer suposições sobre a idade do carbono 14. E eles constroem essas curvas aqui para 20 mil anos, 30 mil anos, 40 mil anos, né? Mas ninguém tem objetos certos com essa idade aqui. Mas até aqui, 2, 3 mil anos, a gente consegue ter uma certa segurança com o carbono 14. Sempre mencionando que existe possibilidade de fatores externos afetarem aqui as suas análises, tá? Agora, vejam mais uma coisa. Outra coisa que a gente precisa assumir para que você consiga fazer a datação é que a taxa de desintegração ela seja constante, ou seja, o carbono 14 sempre decai na mesma velocidade. Passados 5.730 anos, cai pela metade. Passados mais 5.730 anos, cai pela metade. Se isso não acontecer, você não consegue fazer datação. Isso é uma suposição que nós fazemos, ou que os pesquisadores nessa área fazem. Você tem como verificar, você tem como confirmar isso, você tem evidência de que isso seja verdade? Muito complicado, nós não temos como voltar no tempo para saber isso. Nós não temos como repetir uma história de vários milhões, no caso do carbono, de vários milhares de anos e saber se isso realmente aconteceu. Nós fazemos o quê? Construímos hipóteses, fazemos propostas. Agora, existe evidência experimental que conteste isso? De fato, existe. E não é também de criacionistas, pessoal. Publicado aqui na revista Astroparticle Physics. Okay? E esses artigos aqui, esse trabalho de 2012, esse grupo de pesquisas aqui, ele publicou, na verdade, vários trabalhos, né, começando lá em 2007, se não me engano. Isso causou um alvoroço no mundo da datação, no mundo da radioatividade, porque a constância dessas taxas de desintegração é um postulado, é uma hipótese, é um dos pilares da datação. Se isso não é válido, as coisas ficam bem complicadas. Agora vejam o título do artigo aqui, evidência experimental adicional de uma influência solar nas taxas de decaimento nuclear. Sabe o que eles observaram? Eles estudaram aqui alguns elementos, nesse caso aqui seria uma forma radioativa do cloro, e vejam, conseguem enxergar essa linha em vermelho, não sei se está bem nítido para todo mundo, fazendo essa oscilação. Conseguem enxergar, acompanhando ela, mais ou menos, esses pontos aqui, subindo e descendo mais ou menos junto com essa oscilação. Essa linha azul é a distância Terra-Sol ao longo do ano, ao longo com o passar do tempo, tá? Ok? E essa linha, a linha vermelha é a distância Terra-Sol. E essa linha azul é a atividade radioativa ou a taxa de desintegração do elemento radioativo. O que está acontecendo com ela? Conforme a distância do Sol varia,
a taxa de desintegração está variando também. Eles estão mostrando aqui o seguinte: as taxas de desintegração nuclear podem variar. Se elas podem variar, como é que eu posso fazer suposições a respeito de como elas teriam sido há milhares, milhões ou bilhões de anos atrás? Dizer e jurar com os dois pés juntos que não, elas nunca variaram, foram constantes. E se elas variaram, todo o processo de datação fica comprometido. Okay? Isso é só uma evidência, a gente tem mais coisas a respeito disso aqui. Agora, o carbono 14 também é muito interessante, principalmente quando para o mundo criacionista, porque ele nos dá alguns resultados assim surpreendentes. Como eu disse, né, as idades de carbono 14 para objetos mais antigos, elas podem sofrer aquelas alterações, aquelas dilatações por causa daqueles vários fatores. Mas ainda assim, a ordem de grandeza dessas idades é preservada. Por exemplo, se você submete um objeto à datação com carbono 14, se ele tem carbono 14 detectável, a ordem de idade de grandeza para a idade do objeto vai ser de milhares de anos, pode ser de 10 mil anos, 20 mil anos na idade do carbono 14. Okay? Não vai ser nunca milhões de anos ou bilhões de anos, assim por diante. Você já imaginou pegar um objeto que, segundo a paleontologia ou a geologia convencional, possui dezenas de milhões de anos e submeter esse objeto à datação com carbono 14 para ver se ele tem mesmo aquela idade? Um evolucionista jamais faria isso. Por que ele jamais faria isso? Porque é óbvio que o objeto, como quando ele mostrou lá naquela sequência do Cambriano e de alguns daqueles períodos todos, é óbvio que aquele material, que aqueles fósseis daquela época, eles possuem 60, 100 milhões de anos, 200, 500 milhões de anos. Se eles possuem essa idade toda, eles não vão possuir carbono 14 detectável. Então, para que nós vamos gastar tempo com isso? É uma perda de tempo. Mas os criacionistas não pensam assim. Então, o grupo de criacionistas fez o quê? Eles pegaram materiais desse tipo, considerados muito antigos. Aqui você tem um fóssil de uma amonita, é uma criatura marinha que viveu no passado, e se estima, né, dentro da cronologia evolucionista, que esse tipo de amonita aqui deve ter vivido entre 112 e 120 milhões de anos atrás. Ok? Isso aqui você tem suposto. Junto com essa amonita, ali pertinho, né, você tem esses restos de madeira fossilizada, aqui, encravado aqui junto do instrumento ali. Eles estão no mesmo nível, estão mais ou menos ali assim. Isso quer dizer que eles devem ter existido na mesma época, certo? Essa é a leitura que se faz dentro da paleontologia, quando você está falando principalmente dentro da paleontologia, na visão evolucionista. Agora vamos olhar o seguinte: esse pessoal desse grupo coletou então algumas amostras dessa madeira aqui e enviou essas amostras para um laboratório, para mais de um laboratório, na verdade, foram alguns laboratórios de datação radiométrica conceituadíssimos. Não foi feito nos laboratórios próprios, eles enviaram para laboratórios com renome internacional para datação. Só que não disseram o que tinha lá. Simplesmente pediram: olha, está aqui o material, data isso aqui para mim. E óbvio que eles devem ter pago um bom dinheiro para fazer isso, né? E quais foram as idades que eles encontraram para esse material aqui? Em torno de 32 a 42 mil anos. Não 120 milhões de anos. E da amonita? 36 a 48 mil anos. Quer dizer que esse objeto tem real? Eu estou dizendo aqui que esse objeto tem 32 mil anos? Não, estou dizendo assim, só que o carbono 14 ele te dá uma idade, a ordem de grandeza aproximada. Ele tem esse objeto, segundo o carbono 14, com todos esses problemas que eu falei para vocês, eles devem ter algo da ordem de alguns milhares de anos, é isso? Certo? Essa deve ser a ordem de grandeza dele, não milhões de anos. Se tivesse milhões de anos, não tinha que ter carbono 14 aqui. Ok?
diamantes, gente. Né? Isso já também, estou mostrando para vocês aqui publicações que estão assim, é importante dizer isso. São, às vezes, algumas pessoas falam que nós baseamos, né, nossos argumentos, né? Nos falta credibilidade científica ou embasamento científico, né? Estou mostrando para vocês diversos trabalhos aqui que mostram isso. Na leitura criacionista eles estão mostrando essas coisas. Vejam, detecção de carbono 14 em diamantes. O problema é que esses diamantes aqui, acredita-se, né, pela geologia convencional, eles teriam sido produzidos mais ou menos há 100 milhões de anos. Mas tem carbono 14 detectável neles, e as idades de carbono 14 são de 60 mil anos para eles. Estou dizendo que eles têm 60 mil anos, estou dizendo que a idade aparente de carbono 14 dele é de 60 mil anos, mais ou menos. E agora? São 100 milhões e 60 mil. Ok? E aí o que os pesquisadores fazem para explicar essa óbvia discrepância aqui é dizer que, na verdade, tem um erro do detector, que tem uma contaminação e alguma coisa assim. Mas o fato é, tem detectável esses diamantes aí. E olha que interessante, né? Lembram que o professor Freiberg mostrou ontem os tecidos moles de dinossauro, até mencionou a questão da datação do material dos dinossauros ali. É um grupo de criacionistas, né, que fez um trabalho impressionante. Eles coletaram amostras de ossos de dinossauros, diversas espécies. Tem o alossauro, o hadrossauro, o triceratops, diversas espécies. E enviaram essas amostras, de novo, um laboratório de datação independente, conceituado internacionalmente e tudo mais, certificado e tudo mais. E não disseram para eles o que tinha ali. E o que o laboratório disse? Ele disse que essas amostras aqui, do triceratops, do hadrossauro, elas tinham 24, 25 mil anos, não 60 milhões, 80 milhões de anos. E agora, quem é que está certo? Né? Interessante que eles mandaram esse trabalho, na verdade foi mais de um grupo que fez isso, né? E um desses trabalhos aqui acabou indo parar num congresso, né? Um congresso de geologia internacional, e foi publicado um resumo sobre esse trabalho mostrando que as idades aparentes de carbono 14 para aqueles dinossauros apontavam para poucos milhares de anos e não milhões de anos. E aí o que acontece? Esse resumo foi publicado e esses pesquisadores naturalmente começaram a apresentar: olha, aqui nós temos uma evidência, eles são criacionistas, nós temos uma evidência de idades jovens para os dinossauros e tudo mais. Isso chegou aos ouvidos dos organizadores do evento. O que eles fizeram? Mandaram uma cartinha para os autores e disseram o seguinte: olha, a interpretação, né, que vocês apresentam no seu resumo é que a idade de vários dinossauros, previamente interpretados como da idade da era do Mesozoico, são de menos de 50 mil anos. O seu relato de que essas idades, vocês relatam que essas idades foram calculadas por carbono 14. Olha o que ele fala agora. Obviamente existe um erro nesses dados. Por quê? De onde que vem? De onde que ele tirou de que obviamente existe um erro? Porque na cabeça dele, na mentalidade naturalista, né, materialista, desse coordenador aqui do evento, não é concebível que você encontre carbono 14 detectável em ossos de dinossauro. Então ele falou o seguinte: é óbvio que o seu dado está errado, mas ele fez alguma análise para isso? Não fez. Né? E ele disse assim: o abstrato, a pessoa que revisou o abstrato provavelmente cometeu um engano. Tá? Por essa razão, nós exercitamos a nossa autoridade, né, como os organizadores do evento aqui, e nós estamos retirando o seu abstrato dos anais do evento. Okay? O resumo não vai mais aparecer no nosso website. Como que a nossa ciência é honesta, né? Muito compromisso com a verdade que esse pessoal tem aqui, né? Interessante.
Aí essa carta aqui é a carta do coordenador do laboratório de pesquisa, que fez as datações para aquele grupo de criacionistas. E ele mandou uma cartinha muito educada para o grupo de pesquisa, dizendo assim: olha, eu tenho, chegou ao meu conhecimento, né, que vocês têm trabalhado conduzindo, fazendo datação com carbono 14 de ossos, ok? Ele diz assim: olha, vocês têm alegado que os resultados obtidos com essas datações questionam a validade da evolução biológica. Consequentemente, nós não poderemos mais prover serviço de datação de carbono 14 para vocês. Ele está dizendo assim: ó, eu fazia datação para vocês, ok? Mas agora que os dados de vocês estão mostrando que a evolução biológica não é verdadeira, ou melhor, estão questionando a evolução biológica, e vocês estão divulgando isso, eu não posso mais fazer serviço de carbono 14 para vocês. Em momento algum, eu instruí o laboratório para devolver as amostras de vocês. Em momento algum ele está falando aqui que os dados as análises que ele fez estão erradas. Ele simplesmente disse: eu não vou mais fazer trabalho para vocês. Sabe por quê? Porque se a imagem desse laboratório fosse associada com a imagem criacionista daquele grupo, esse laboratório quebrava. Então, você tem interesses muito mais, um pano de fundo aqui que não tem nada de científico, né? É engraçado, né? Falando dessa questão do carbono 14, eu encontrei aqui, estava procurando umas imagens lá, encontrei esse site aqui da Enciclopédia Britânica Kids, é para criança, né? E olha que interessante aqui. Eu imaginei, ele estava falando de carbono 14, né? Eu imaginei que ele fosse mencionar alguma coisa sobre datação. E ele mostra aqui, né, o ciclo do carbono produzido lá na atmosfera, aí um animal consome, depois esse animal morre, o carbono 14 vai se degradando. Mas vocês perceberam qual é o animal que ele coloca aqui? Quem que é bom de dinossauro? Cadê o Danilo aí? É o Triceratops, né? Esse animal, um dinossauro. É um dinossauro. Bom, ele não fala explicitamente aqui de datação, mas se você mostra esse processo de decaimento, de degradação gradual aqui do carbono radioativo, fica implícito, né, que você tem em mente algum processo de datação. Eu não sei não, tem assim, uma leve desconfiança que o ilustrador aqui era criacionista. Né? Para você colocar a carbono 14 detectável em dinossauros, hoje você teria que ser criacionista. A menos que você estivesse dando uma ilustração dizendo que há 60 milhões de anos eles produziram carbono 14, mas depois acabou e você não tem mais como datar. Mas eu achei muito interessante isso aqui. O que nós podemos então concluir, resumir isso daqui? Vejam, obviamente, né, carbono 14 não é o único método de datação que existe, você tem vários outros, né, e nesse livro aí que vocês receberam, você tem uma explicação muito detalhada de todos esses métodos, é um material assim único, né, foi produzido aí. Queria agradecer ao Dr. Rui por me dar a oportunidade de ajudá-lo nesse trabalho, né, muito prazeroso. E todos eles estão sujeitos a diversas hipóteses, várias hipóteses. E essas hipóteses são sobre como o nosso passado teria sido. Okay? E nós não temos como confirmar nada disso. Então o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que essas idades que nós calculamos pelos métodos de datação, elas são na verdade hipóteses sobre a idade das coisas, sobre a idade dos materiais. Não fatos científicos ou verdades científicas, como muitas vezes nos é apresentado. Essas suposições que nós fazemos sobre as condições do passado, nós não podemos verificar se elas existem, se elas de fato são válidas. E de fato, a evidência que nós temos hoje, como por exemplo da questão da poluição, como da questão do envelhecimento da atmosfera, da variação nas taxas de decaimento e várias outras coisas, nos mostram que essas suposições têm grandes chances de não serem corretas. Ok? Então nos fica o alerta, quando nos chegarem idades de muitos milhares de bilhões de anos, que não nos assustemos. Tá? Nós temos que ter uma visão crítica da datação, temos que ter uma visão crítica desses métodos, mas infelizmente você só vai encontrar isso aqui nos círculos criacionistas, nos livros didáticos,
no material que nos é apresentado, está lá aquela coisa redondinha, né? A datação funcionando certinho, o material provado como tendo milhares e milhões de anos, né? E é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, a idade que se dá para a Terra, mais ou menos, nosso planeta, mais ou menos 4,5, 6 bilhões de anos, é feito por um processo de datação. Datação de uma rocha, usando o método, se não me engano é neodímio, o isótopo que é usado. Para você fazer essa datação, você precisa de muitas suposições, muitas suposições. Essas suposições são corretas? Tem grandes chances de não serem corretas, né? E não estou dizendo aqui que não é possível, não estou dizendo aqui que, não estou defendendo aqui uma idade para a Terra jovem. Assim, acho que as duas possibilidades têm que ser consideradas. Nós temos um universo antigo e vida jovem, nós temos um universo jovem e vida jovem, você tem que pesar e considerar as evidências para as duas coisas, tá? Mas quando você recorre à datação para justificar essas idades de bilhões de anos, aí existe um equívoco. Nós podemos usar isso, ok? Então agradeço o convite do Mar, agradeço a todo mundo e obrigado. Okay,